Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma transmissão. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Ainda estudando o capítulo 1, vamos estudar desta vez o versículo 19 e 20. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 19 e 20, que diz: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amados irmãos e irmãs, como podemos entender o que João está nos dizendo aqui no livro do Apocalipse? Pois bem, vamos ver aqui o versículo 19. Diz: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Vamos entender aqui. Escreve as coisas que tens visto. Ele falando das coisas que João começou a ver logo no início. E as que são, ou seja, as que João estava vendo, presenciando no momento. E as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, as outras visões que João iria ter sobre a revelação do Apocalipse. Pois bem, agora vamos entender o versículo 20. O mistério das 7 igrejas. Mistério por quê? O mistério que foi revelado. Esse é o objetivo do Apocalipse. O livro do Apocalipse não foi escrito para transmitir ao seu auditório, para o seu público, algo assombroso, algo espantoso, como muitos pregadores pregam aí pelo mundo afora. Mas tem o objetivo de transmitir, por meio de figuras e símbolos, a vitória de Cristo, o triunfo de Cristo sobre as trevas, sobre as forças do mal. A vitória de Cristo e da igreja. E nós vamos entender durante todo o percurso do livro de Apocalipse que nós estamos estudando. Então bem, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, ou na minha mão direita, em algumas traduções, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Alguns teólogos dizem que esses anjos são bispos ou pastores das respectivas comunidades, das respectivas igrejas. Só que o texto não dá margem para isso, ou seja, não explica que são realmente bispos ou pastores. Mas dizem que são anjos das 7 igrejas. Anjos podem ser os anjos celestiais e podem ser também mensageiro. Já que a palavra anjo, né, do grego, quer dizer mensageiro. Pois bem, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais, ou candelabros, que viste, são as 7 igrejas. Veja que as 7 igrejas, elas são vistas como os 7 castiçais. Os 7 castiçais que foram vistos na visão de João. Por que a igreja é comparada como candelabro, como castiçal? Por quê? Porque nós sabemos que a igreja reflete a luz de Cristo. Os cristãos mesmos, no Evangelho, são chamados de sal da terra e luz do mundo. Pois bem, e nós cristãos temos uma missão.
transmitir a luz de Cristo. E é por isso que a luz de Cristo resplandece na face da igreja. Nós sabemos, quem estuda a cultura judaica e quem estuda também o tabernáculo do Antigo Testamento, sabe muito bem como eram as repartições do templo. E sabe que no templo, no santo lugar, estava o castiçal de 7 braços. Então veja. Então, tudo aquilo tinha uma simbologia. Então, pegando para o contexto do livro do Apocalipse, nós sabemos que o castiçal aí, ele representa as igrejas que traz, que resplandece e que transmite a luz de Cristo. Assim como o castiçal, o candelabro da antiga aliança servia para iluminar o santo lugar, assim também o castiçal, sendo representado como a igreja, brilha, faz resplandecer, faz brilhar a luz de Cristo. E esse é o nosso objetivo como cristãos. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós, nos vídeos que iremos fazer posteriormente, nós iremos esclarecer mais sobre essa questão. Que Deus abençoe a todos vocês